Bem-vindos ao canal Navios e Histórias. Eu sou Luiz Córdova e hoje eu vou contar uma história que está tratada com mais detalhes, mais informações aqui na live de número 26 aqui do canal. As lives vão ao ar quinzenalmente e tratam de assuntos mais amplos que não cabem aqui num vídeo menor. O ano era 1982. A seleção que encantou, mas não ganhou, tinha craques como Dr. Sócrates, Zico e Falcão. Perdeu, foi eliminada por uma Itália que até aquele momento não encantava. O famigerado 3-2, feito no gol de Rossi, o algoz contra o Brasil. Naquele ano, o navio escola, então navio escola, que antes ele foi navio transporte de tropa e depois também foi o navio transporte de tropa, também tem uma live sobre navios escolas e os batateiros, os navios transporte de tropa aqui, como eram carinhosamente chamados na nossa marinha. No ano de 1982, o Custódio de Melo era um navio escola e estava em uma viagem de instrução de guardas marinhas. O porto visitado era o porto de Sevilha, na Espanha, onde o Brasil jogou os primeiros jogos da primeira fase. A configuração da Copa era outra, não era igual à atual. A bordo do Custódio de Melo, uma tripulação de brasileiros apaixonados por futebol e empolgados, pois houve uma coincidência daquele porto, naqueles eventos dos jogos da Copa da Seleção Brasileira na primeira fase, pelo menos na primeira fase. O navio tinha, além dos guardas marinhas que viajavam em sua viagem de instrução, uma tripulação festeira que organizou uma charanga. Uma charanga é uma fanfarra, uma banda que animava, acompanhava a seleção brasileira nesses jogos que aconteceram em Sevilha. Só o que não era esperado é que essa charanga de brasileiros arrastava no porto, no cais do porto e pela cidade de Sevilha uma multidão de brasileiros e estrangeiros que, olha, para eles aquilo até então não era costume. A empolgação a qual a tripulação do Custódio de Melo, por estar lá no porto de Sevilha e presente nos jogos da Copa, era tão grande que aquilo se tornou um assunto que chamou a atenção internacional e, por sua vez, chegou até o Itamaraty, havendo indicações para que fosse fomentada, incentivada e até mesmo colaborada a permanência do Custódio de Melo naquele porto, servindo daí para frente como um ator de representatividade diplomática do Brasil naquele evento internacional. E olha, o ano era 1982, não tinha internet, as notícias não tinham a mesma velocidade que circulam no dia de hoje, hein? O Brasil acabou indo para a segunda fase do evento. Desculpa algum erro aqui do futebol, porque não é o meu forte. Eu sou torcedor de Copa do Mundo, mas olha só, o Brasil foi para a segunda fase do evento e mudou a sede dos jogos, indo para Barcelona. O Custódio de Melo ia até suspender e iria para o próximo porto, que era onde? Na Inglaterra. Mas como eu já falei, o ano era 1982. Alguns meses antes, eclodia aqui na América do Sul o evento chamado Guerra das Malvinas, que foi uma guerra entre a Argentina e a Inglaterra. Malvinas se contada pelo lado da Argentina e Falkland se contado pelo lado dos ingleses. Então, para pensar, o navio iria para um porto inglês. Dias antes, aqui no Brasil, aconteceu um episódio conhecido como a apreensão de um avião inglês que veio fazer uma missão de ataque aqui em Port Stanley, nas Malvinas, Falklands. E esse avião acabou sobrevoando espaço territorial brasileiro e foi escoltado até a base militar do Galeão. Um navio brasileiro que estava lá na Copa, na Espanha, iria para um porto inglês. Suspendeu, estava a caminho e de repente a seleção brasileira, que era nossa representação máxima no exterior naquele momento, passou na fase da Copa do Mundo. Por que não fomentar o retorno desse navio, Custódio de Melo, para o porto de Barcelona, onde a seleção iria jogar os próximos jogos e assim dar um tempinho a mais para que o inglês ficasse menos bravo com a gente? Uma ótima ideia, né? E assim aconteceu. A seleção brasileira foi acompanhada no jogo da Itália com a charanga do Custódio de Melo. Infelizmente, não teve uma evolução da seleção, que encantou, como eu já falei, mas não ganhou naquela Copa do Mundo. Mas olha só, o Brasil fez o seu papel máximo, representando a nossa alegria, festividade e criatividade.
Inclusive teve o episódio da pipa, a pipa do Cabo Birra. O Cabo Birra era um cabo MR, Manobras e Reparos da Marinha do Brasil, que era, se eu não me engano, de Madureira, no Rio de Janeiro, que soltava uma pipa no estádio. Então você imagina o que era uma pipa num estádio em 1982. Para gringo ver, aquilo era uma novidade. O Cabo Birra era aquele cabo MR, um cabo safo. E ele deixava a pipa cair no campo. Quando o jogador ia pegar a pipa, ele recolhia, a pipa levantava e aquilo foi um motivo de alegria imensa. Infelizmente, naquela Copa do Mundo, o Brasil acabou não evoluindo, como eu já falei. Exemplo dessa Copa do Mundo de 2022 no Catar, a nossa seleção foi eliminada. Mas olha só, ficou o exemplo da alegria brasileira representada pelos militares da guarnição e tripulação do navio escola Custódio de Melo, através do Cabo Birra, o Cabo da Pipa, o Craque da Pipa, através da charanga do navio que animava os estádios, da capacidade brasileira de ser alegre e extrovertido, e não importa a condição. E olha só, existem até hoje vários atores, pessoas vivas que estavam naquele evento lá. Eu recebi cada depoimento que é um verdadeiro testemunho da capacidade brasileira do militar da Marinha, os nossos campanhas, de serem alegres e cumprirem com primazia o seu dever e a sua missão. Bravo Zulu!